Quero saudar meus queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca que aqui se encontram para mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Hoje iniciaremos uma unidade nova, a unidade 7, que trata do consumo. Veremos alguns conceitos do consumo e iniciaremos falando um pouco da inflação e suas causas, os tipos de inflação e vamos falar um pouco também de como se calcula os índices. Bom, nós vimos até aqui que economia, sempre gosto de repetir isso daqui, também pode ser definida como a ciência, certo? Que trata das leis que regem a produção, a circulação, a repartição e o consumo das riquezas, sempre procurando o melhor aproveitamento dos recursos escassos, buscando a melhor satisfação das necessidades humanas que são ilimitadas. Nós vimos que antigamente a economia era de subsistência, que aquele que produzia era o mesmo que consumia, mas essa realidade não existe mais. A moderna economia capitalista, nós temos a produção em larga escala, com princípios de produtividade, valendo-se dos fatores de produção. Depois essa produção vai circular, depois ela se reparte entre os agentes que participaram da dinâmica produtiva, para depois para ser consumida. Nós estudamos a unidade que trata da produção, a unidade que trata da circulação, a unidade que trata da repartição e do consumo, e agora veremos, e que é bastante curta, a unidade que trata do consumo, que é a unidade 7. Vamos falar um pouco dos conceitos do consumo. O consumo constitui o objetivo social da produção, pela utilização e aproveitamento dos produtos e serviços para o bem-estar e satisfação de todos, promovendo sempre o melhor emprego possível da riqueza disponível. Então, se a gente for analisar, o consumo representa o princípio e o fim da produção. Produzimos para consumir e, se consumimos, é porque nós produzimos. É o consumo que dá origem a uma nova produção econômica. O fenômeno do consumo deixou de ser encarado como de menor importância para a vida econômica, passando a ser considerado como o fim de toda atividade produtiva. Para Keynes, por exemplo, a propensão a consumir representa um dos fatores básicos da vida econômica. Dentro da dinâmica econômica moderna, o consumo vincula-se ao funcionamento da economia no seu aspecto global, quer como efeito, quer como causa. Modernamente, ao contrário dos pensamentos liberais e clássicos do passado, que acreditavam que a diminuição do consumo significava uma mais rápida acumulação de capitais e que o maior consumo representava uma diminuição do progresso econômico, uma dilapidação daquilo que tinha sido conquistado, entende-se hoje que a diminuição do consumo implicará a limitação do investimento, do emprego e da renda nacional e do aumento da formação do capital. Então, quanto mais nós consumirmos, mais nós vamos gerar a possibilidade de uma nova produção econômica. É o consumo que vai, de certa forma, induzir a uma nova produção econômica. Então, esse é o conceito de consumo. Bom, não tem mais o que se falar de consumo, do conceito de consumo, e agora vamos entrar no assunto propriamente da aula de hoje, que nós vamos tratar de inflação. E para falar de inflação, iniciando a nossa aula, vamos assistir um vídeo que elucida um pouco mais a questão da inflação. Inflação é o aumento generalizado de preços. Se você vai na feira e o tomate está 3 vezes mais caro numa determinada semana, isso não é necessariamente inflação. Pode ser resultado de chuva demais, praga na lavoura ou problema de transporte no tomate. Agora, se além do tomate subiu também o preço do arroz, da gasolina, da mensalidade escolar, do aluguel, aí sim nós temos inflação. É quando sobe o nível de preços médios da economia. Existem 2 tipos de inflação, a de oferta e a de demanda. A inflação de oferta também é chamada de inflação puxada por custos.
Ela acontece quando os preços de matérias-primas básicas, como a eletricidade ou a gasolina, crescem. Esses reajustes impactam diretamente nos custos de quase todas as empresas e são repassadas ao consumidor. Agora vamos à inflação de demanda. Se a economia vai bem e todo mundo quer trocar de carro, por exemplo, é possível que as montadoras não deem conta da demanda. Com muita procura e pouco carro no mercado, o resultado é o aumento do preço. Essa expansão da demanda pode acontecer por vários fatores. Ou porque as pessoas estão ganhando salários mais altos, ou porque o crédito no banco está fácil de conseguir, quando o Banco Central imprime moeda para financiar o governo. No fim, quem mais sofre com a inflação é quem vive de salário, porque sua renda quase não muda. Então, se um trabalhador ganha hoje o mesmo que ganhava há 2 anos, na prática ele perdeu o poder de compra porque as coisas estão mais caras. O descontrole da inflação tende a gerar um ciclo vicioso. Os preços crescem, os trabalhadores negociam salários maiores para tentar compensar e logo depois os preços crescem ainda mais. Há ainda a questão das expectativas. Se o consumidor acha que um produto vai ficar mais caro no futuro, ele tende a comprar agora mais desse produto. O mesmo acontece com os empresários. Se eles acham que os preços vão subir lá na frente, eles já embutem desde agora os custos nos produtos para manter a margem de lucro. Ou seja, a inflação é uma bola de neve. Agora que assistimos esse pequeno vídeo que fala sobre inflação, vamos voltar e ver mais alguns conceitos da inflação e suas causas. Como vocês viram, a inflação se define como sendo um aumento persistente dos preços em geral e que sempre resulta de uma perda do poder aquisitivo da moeda. São inúmeras as teorias explicativas em relação à moeda, e são poucas as conclusões definitivas quanto às suas causas, às suas consequências. Elas diferem de uma nação para outra, em decorrência do seu nível de desenvolvimento, do poder de negociação das suas organizações trabalhistas, dos sindicatos, do grau de concorrência existente na economia, da maior ou menor abertura da economia ao comércio internacional. São vários os aspectos que diferem a inflação de uma nação para outra. Até mesmo a cultura daquela população acaba influenciando na inflação. Bom, simplificando o raciocínio, podemos dizer que o processo inflacionário tende a ocorrer sempre que existe um excesso de dinheiro em circulação. Então, basicamente, a grande maioria dos processos inflacionários, elas ocorrem por quê? Porque você tem uma quantidade de moeda muito superior à quantidade de produtos. Ou quando a quantidade de moeda cresce mais rapidamente do que a oferta de produtos. Então, moeda serve para comprar produtos. De repente, você tem mais moeda para comprar os mesmos produtos, lei da oferta e da procura, os preços tendem a subir. Ou também, ela pode ser provocada pelos preços, na alta dos preços de alguns insumos muito significativos na economia nacional. Por exemplo, o preço do petróleo, que acaba aquilo repercutindo e contaminando toda a economia. Então, voltando, a inflação é entendida como um processo de aumento contínuo e generalizado nos níveis de preço. Dentro desse conceito, é importante destacar que a inflação é um processo e não um fato isolado, ou seja, contamina toda a economia. Envolve aumentos contínuos e não esporádicos de um único preço ou de alguns preços. Certo? Aumento generalizado de preços e não isolados. Os tipos de inflação. Os tipos de inflação, primeiro tipo que nós vamos falar, é a inflação de demanda. Demanda, a procura. A procura é maior do que a oferta. Então, normalmente, esse é o tipo clássico de inflação, aquele que certamente contaminava mais a economia brasileira na década de 80, começo dos anos 90, aquela inflação maluca que chegou a mais de 82% num único mês. Ela ocorre sempre que a expansão dos meios de pagamento acusar taxas mais do que proporcionais ao do aumento do volume de bens e serviços disponíveis. Ou seja,
A quantidade de moeda cresce mais do que a quantidade de produtos. Normalmente, as novas emissões são decorrentes de decisões governamentais, do aumento do meio de circulante, e acabam sendo injetadas na economia, e aí você tem aquele efeito multiplicador que nós já vimos quando nós estudamos crédito, né? Você tem, de uma hora para outra, uma grande quantidade de moedas circulando na economia, né? Isto ocorre principalmente em economias em desenvolvimento, em países pobres que você tem uma população que tem enormes demandas, e você tem uma capacidade de geração de impostos relativamente pequena. Então, essas economias pobres em desenvolvimento, normalmente elas têm déficits orçamentários bastante grandes, ou seja, a arrecadação de impostos é muito inferior à necessidade de gastos públicos. Então você tem um déficit orçamentário. E como cobrir esse déficit orçamentário? Algumas economias sucumbem à tentativa, né, de aumentar a quantidade de moeda para cobrir aquela diferença. Nessas economias não há mais como aumentar, economias são pobres, não há como você aumentar muito a quantidade de impostos, não tem como fazer isso, e você não tem como diminuir os gastos. E, sobretudo, quando o governo não tem um mercado de títulos da dívida pública, ou quando a dívida pública já se encontra num limite muito elevado, não existe outra alternativa senão cobrir esse déficit ou pagar essas contas do governo através de emissões monetárias. E essa moeda cai na economia, tem o efeito multiplicador, e aí você tem o quê? Muita gente com recursos, ou pessoas com recursos para adquirir produtos com moeda e não tem produtos suficientes para atender essa demanda. Então você tem uma demanda superior à oferta de produtos. E aí você tem, consequentemente, uma elevação, do poder de compra, e gera inflação. Mais pessoas tentando comprar o produto, e aí você tem o quê? Uma elevação dos preços. Então, isso significa que o aumento do poder de compra conduzirá a um nível de demanda global não correspondente à oferta global de bens e serviços gerados no sistema econômico. É a chamada inflação de demanda. Inflação de demanda. Outro tipo de inflação, o vídeo também comenta a respeito disso, é a inflação de custos, que no caso do vídeo ele trata como inflação de oferta, dá na mesma. Decorre da alta de preços de serviços de grande significação na formação dos custos do sistema econômico. Então vamos dar um exemplo. Você não teve emissão de moeda, a economia está tranquila, sem inflação, mas de repente, por um motivo ou outro, os sindicatos fazem uma grande greve e reivindicam um aumento salarial. Depois de muita negociação, concede-se esse aumento salarial. Isto, para a empresa, significa aumento de custos. Se for relativamente pequeno, não. Se for um caso isolado, não. Mas se for bastante significativo, isso vai ter que ser repassado aos preços. E aí, todos os preços acabam subindo por conta daquele aumento de custos. Outra coisa também que pode causar esse fenômeno da inflação de custo. Vamos imaginar uma situação como aconteceu em 1973. De repente, a cotação internacional do petróleo passa de 3 dólares para 13 dólares. E o petróleo está em quase tudo, não só como combustível, mas em vários outros insumos. E aquilo acaba tendo que ser repassado aos preços. E aí todos os preços da economia sobem, os custos das empresas sobem e que são repassados ao preço. Então você tem um processo inflacionário. E aí, a partir do momento que a inflação surge, uma inflação contamina a outra. Aí chega um determinado momento que você não sabe o que é inflação de custo, o que é inflação de demanda, mas elas têm causas
certo? Raízes diferentes. E a raiz da inflação de custos é o aumento de preços de grande importância, e que acaba gerando um aumento de custos para as empresas, que são repassados aos preços dos produtos. Bom, vamos falar um pouquinho agora de índices inflacionários. Como que se mede a inflação? Antes da gente falar das consequências da inflação, das escolas que tentem a solucionar o processo inflacionário, vamos falar um pouquinho aqui de índices inflacionários. Como você mede a inflação? Para estudar as flutuações ou variações de preço, certo? As quais têm como referência o valor monetário, nós lançamos mão do chamado nível geral de preços. Nível geral de preço. Como que se faz isso? Compara-se uma cesta de produtos, certas mercadorias em diferentes épocas e em períodos sucessivos. E aí compara-se a variação do preço daqueles produtos. O aumento dos preços é o processo inflacionário. Então, o preço custava 100, agora passa a custar 110, significa que você teve, durante esse período, um aumento dos preços de 10%. Dizer que os preços subiram é a mesma forma de falar que a moeda perdeu poder de compra. Então, quando você diz os preços subiram 10%, significa que o poder de compra da moeda perdeu 10% de poder de compra, de poder aquisitivo. Certo? Está sendo cada vez mais utilizado entre nós. Existem vários institutos ou departamentos especializados na aferição, certo? No levantamento da inflação, entre os quais o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, a FIPE. Então, consiste nisso. Compara-se os preços em determinadas épocas, certo? E em períodos imediatamente posteriores. E aí você tem uma média do que a inflação atingiu na população em geral. Vamos assistir um vídeo que a gente entende melhor um pouco mais como que se calcula a inflação. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje saberemos o que são os índices INPC e IPCA calculados pelo IBGE. A sigla INPC corresponde a Índice Nacional de Preços ao Consumidor e a sigla IPCA a Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E para que servem esses índices? O propósito dos dois índices é o mesmo: medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. O que é, afinal, uma cesta de produtos e serviços? O IBGE faz uma pesquisa para verificar o que a população consome: arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, dentista, escola, patinho de borracha. E, ao mesmo tempo, o IBGE investiga quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto. Essa pesquisa chama-se Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, que tem um vídeo próprio em nosso canal. Não deixe de conferir, hein? A cesta, portanto, pode não ser aquela que você costuma consumir. Logo, a sua variação de preços pode ser maior ou menor do que a medida pelos índices. Mas na prática, qual é mesmo a diferença entre IPCA e INPC? A diferença entre os índices está no uso do termo amplo. É que o IPCA engloba uma parcela maior da população do que o INPC. O IPCA aponta mensalmente a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Já o INPC verifica a variação nas famílias com rendimento familiar médio entre 1 e 5 salários mínimos. São grupos mais sensíveis às variações de preço, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos como alimentação, medicamentos, transporte, etc. Por que se fala tanto em IPCA? O governo federal usa o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil. Portanto, ele serve de referência para a meta de inflação e para as alterações nas taxas de juros. E como ele é calculado? Bem, o IBGE faz um levantamento mensal em 13 áreas urbanas do país, de uma média de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais.
Todos esses preços são comparados com os preços do mês anterior, resultando em um único valor que reflete a variação geral de preços ao consumidor. Que tal um exemplo? Vamos supor que você goste muito de chocolate. Goste tanto que gaste todo o seu salário nisso. No mês passado, você pagava R$3 na barra. Hoje, a mesma barra custa R$6. Você esbraveja e diz que a inflação está absurda. Sua preciosa barra de chocolate duplicou de preço. No entanto, ao ligar a TV e assistir ao telejornal, o âncora diz que o IPCA entre o mês anterior e este é de 0,10%. Você logo pensa que esse cara tá de brincadeira. Sua barra de chocolate dobrou de preço. Ela compõe toda a sua cesta. Portanto, seu índice pessoal de preços é de 100%. Como pode o âncora dizer que o IPCA é de somente 0,10%? Acontece que na cesta de compras de referência, outros produtos podem ter tido queda de preços. Além disso, os chocolates têm um peso pequeno na cesta de compras da população quando comparado, por exemplo, à carne, à mensalidade escolar e ao transporte. Esses itens, sim, têm um impacto grande no índice. Um exemplo mais real seria uma família que não consome carne vermelha e não tem filhos em idade escolar. Nessa família, com certeza, há um índice de preços diferente do oficial. Quer saber o que tudo isso tem a ver com seu bolso, né? Sendo o IPCA o índice oficial da inflação, podemos dizer que se a variação do seu salário de um ano para o outro é menor do que o IPCA, você perde poder de compra, pois os preços sobem mais do que o seu poder aquisitivo. Se a inflação e o seu salário têm a mesma variação, seu poder de compra se mantém. Agora, se você recebe aquela promoção no trabalho e o aumento do seu salário fica muito acima do IPCA, parabéns! Seu poder de compra aumentou. O IBGE produz e divulga o IPCA sistematicamente desde 1980. E de lá para cá, muita coisa interessante aconteceu. Por exemplo, no período de 1980 a 1994, anos de implantação do Plano Real, o índice acumulado foi de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.671,70%. Isso significa que se você fosse comprar uma coxinha por um dinheiro em 1980, em 1994 você pagaria por ela esse valor gigante aí, em dinheiros. No mês de março de 1990, foi registrada a maior variação mensal, 82,39%. Já o menor índice foi em agosto de 1998, menos 0,51%. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Na nossa aula interativa, teremos a oportunidade de debater um pouco mais essa questão de como se calcula os índices, até um pouco mais de como entender a economia, certo? Esses tipos mais comuns de inflação. Bom, com esta videoaula nós iniciamos essa unidade de consumos, vimos alguns conceitos de inflação e os tipos mais comuns. Agora, nas próximas videoaulas, estudaremos mais as consequências da inflação e as escolas de economia que tendem a tentar dar uma resposta ao processo inflacionário. Muito obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.